Olá, na aula de hoje nós vamos tratar sobre DSR, Descanso Semanal Remunerado, ou por alguns conhecido como Repouso Semanal Remunerado, ou seja, RSR. É justamente o DSR, eu estarei utilizando sempre o termo, a sigla DSR, certo? Esse mesmo cálculo que nós vamos trabalhar, ele serve da mesma lógica para o cálculo de para o cálculo de DSR sobre horas extras, conforme consta aqui, né? Assim também como para o DSR de adicionais noturnos, assim também quanto ao DSR de comissões e assim outros tipos de DSR aí, perfeito? Sendo que esse cálculo de DSR, o que que nós devemos considerar? Quando nós tratamos de DSR, que nós queremos encontrar os dias, os valores que devemos pagar os domingos e feriados, que são justamente os DSR como nós conhecemos, nós temos que primeiramente saber qual é o mês que se refere esse DSR, qual é o período que se refere o DSR, ou seja, é para o mês todo, é para o empregado que entrou no decorrer do mês, é o DSR referente ao período que o empregado retornou de umas férias, ou seja, nós temos que analisar período, isso aqui, ó, período, perfeito? Para que a gente possa fazer de forma correta e encontrar os DSRs da vida, perfeito? Sendo que como é que nós devemos, um dos pontos principais que nós devemos ter como consideração para que possamos encontrar os DSRs da vida. O primeiro passo aí é nós sabermos no calendário, durante o mês, né, quantos DSRs nós vamos pagar. É o primeiro ponto. Então vamos lá, suponhamos que o empregado vai receber o seu DSR e ele trabalhou o mês todo. Vamos imaginar que levamos em consideração setembro, né? Aqui sempre de olho no mouse, correto? Vamos imaginar que seja o mês de setembro. O mês de setembro contém 30 dias. Dentro desses 30 dias nós temos 5 DSR, ou seja, 4 domingos e um feriado, conforme consta aqui aonde está o mouse. Ou seja, 4 domingos, 6, 13, 20 e 27. E o dia 7 de setembro, 5 DSRs, perfeito? Sendo que, na prática, como é que nós conseguimos encontrar o cálculo do DSR? A gente sempre parte da seguinte lógica. Para a gente encontrar o cálculo do DSR, nós pegamos o que? O valor divide pelo número de dias do mês, os dias úteis do mês, que no caso aqui é 25, né? Já que foram 5 DSRs, ou seja, dias não úteis, sobraram 25 dias úteis, ou seja, os dias normais que deveria ter trabalhado. 25 mais 5, 30 dias referente ao período. Certo? Ou seja, como eu vinha falando, nós pegamos o valor, dividimos pelos dias úteis, o resultado multiplicamos pelos dias não úteis. Perfeito. Essa aqui é a matemática que nós fazemos, essa é a matemática que nós aprendemos dentro dos sistemas de folha de pagamento. Essa é a matemática que o colega da gente de trabalho muitas das vezes ensina a gente, né? E essa é o cálculo que nós vamos ensinar as pessoas que vão trabalhar com a gente. Esse é o cálculo que o sistema de folha de pagamento faz. E a gente se pergunta a si mesmo, peraí, o meu sistema de folha ele faz a si mesmo, Rivanildo. Ele pega o valor, divide pelos dias úteis do mês e multiplica pelos dias não úteis. O meu sistema faz isso. Então, se o meu sistema faz, então é porque ele está certíssimo. Eu digo, calma lá, não é bem isso. Quem faz um sistema de folha de pagamento é um ser humano. Este ser humano, ele é alguém que tem um conhecimento em departamento de pessoal. E esse alguém, nós não sabemos a capacidade dele, técnica, se ele realmente esmiuça cálculo, se ele detalha cálculo, se ele é conhecedor de cálculo. Nós não temos esse conhecimento, certo? Ou seja, os programadores, nós devemos entender que não basta, ele tem que ser um profundo conhecedor de cálculo.
E é por isso que eu digo que nós aprendemos de forma errada, porque muito sistema de folha de pagamentos que temos por aí ensinam a fazer cálculos de DSR de forma totalmente errada. E assim nós vamos ensinando os demais. Perfeito? É uma crítica que eu faço quanto a sistemas de folha de pagamento. Perfeito? Ou seja, analisem só. Este aqui é um cálculo de DSR onde eu estou considerando um valor, ou seja, R$ 204. Olha quanto é que está dando. Eu vou chegar no cálculo daqui a pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia. R$ 204. Isso aqui é o valor. Sendo que esse mesmo cálculo em valor deu R$ 40,92. E bem aqui eu tenho esse mesmo cálculo. Aqui, tá vendo? O mesmo cálculo. Eu tenho ele que deu também R$ 40,92, perfeito? Daqui a pouquinho eu vou esmiuçar esse cálculo para a gente, perfeito? Vamos voltar lá no cálculo por DSR, do tipo valor, correto? Ou seja, tudo que há um valor para DSR é porque ele tem uma fonte. Quando nós tratamos de cálculo de DSR com horas extras, nós antes de termos um valor da hora extra, nós temos uma quantidade. E para nós termos uma quantidade, nós temos que ter o valor unitário de cada hora extra. E isso no dia a dia nós não apercebemos para isso. Perfeito? Ou seja, a matemática correta é, exemplo, se eu tenho o valor tanto de horas extras que o empregado recebeu e eu vou encontrar o DSR, o primeiro passo que eu tenho que saber é o quê? Saber a quantidade de horas que ele fez, saber quanto é o valor de uma hora extra para poder encontrar. Então aqui eu mencionei isso aqui mais para exemplificar. Exemplo, ele ganha 2.500, uma hora extra equivale a R$ 17,05. Vezes 12 horas extras que está aqui está em formato de relógio, tá? Aqui está em formato de decimais. Então se eu pegar o valor de uma hora extra multiplicar por 12, certo? Eu vou ter 204,60. Ou seja, na prática, é como quando nós fazemos no dia a dia, é como se isso aqui não existisse. Ó. Nós olhamos só para cá. Não é bem assim, certo? Mas é assim que nós aprendemos no sistema de folha, de forma errada. Perfeito? Então vamos lá. O cálculo para DSR, como é que nós devemos fazer? Como é que se faz comumente? Nós pegamos o valor, certo? R$ 204,60 das horas extras que ele fez durante o mês, né? Não esquecendo, DSR sobre horas extras. Tá vendo? Horas extras. Horas extras. Ou seja, R$ 204,60 dividimos pelos dias úteis, que são 25 dias úteis. Os dias que ele trabalhou. O resultado deu R$ 8,18 e algumas frações. Esse resultado multiplicado por 5, eu terei R$ 40,92. Pronto. Acabei de encontrar o valor do DSR. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Agora vamos ao cálculo, levando em consideração o cálculo de DSR, levando em consideração o mesmo valor, tudo idêntico, só que no formato de horas. Vai dar a mesma coisa. Vamos lá. 17, 12, 12, né? Vamos lá. Olha só. 12 horas, 12 horas. O período aqui em cima, tudo igual, tá vendo? E claro, esse empregado aqui, ele fez 12 horas extras. 12. Entendo que eu não estou encontrando o valor da hora extra. Eu estou encontrando quantidade, 12 horas extras. Certo? Enquanto que no anterior, eu tinha valor, tá vendo? Total logo. Aqui não, eu tenho o meu total de horas extras do mês. Foram feitas 12 horas extras. Tá vendo? Olha aqui, sempre de olho no mouse. 12 horas extras dividido por 25 dias úteis, nós vamos ter aqui 0,48 em frações de horas, ou seja, como se fosse 28 horas e 48 minutos. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse resultado eu vou multiplicar por 5, o que vai me dar 2,4 em decimais de horas, o que quer dizer 2,24, 2 horas e 24 minutos. A mesma coisa, perfeito? Entende que isso aqui é em formato de decimais. Nós já tivemos cálculo
de conversão de horas para decimais. Nós devemos esquecer isso, tá? É por isso que é importante saber fazer conversão. Na prática, isso aqui nada mais é esse 24 de que se eu pegar 40 dividir por 60, aliás, se eu pegar 24 dividir por 60, eu vou ter 0,4, o que quer dizer 2,40, perfeito? Ou seja, isso aqui por cada dia, multiplicado pelos, aliás, os 5 dias de DSR que está aqui, eu vou multiplicar pelo valor de uma hora extra, que é R$ 17,05. Quando eu pego isso e multiplico por isso, eu vou ter o mesmo valor, R$ 40,92. Olha aqui, ó. R$ 40,92, a mesma coisa. Ou seja, aqui eu fiz no formato de valor. Aqui eu fiz o mesmo cálculo em formato de horas. Olha quanto deu, a mesma coisa. Ou seja, esse é o cálculo para que nós possamos entender cálculo de horas extras. Cálculo de DSR quando se trata de horas extras, quando se trata de adicional noturno, principalmente essas duas bases. Perfeito? É assim que nós devemos praticar. Perfeito? Então aí está um exemplo de cálculo com DSR. Perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco outros vídeos serão publicados referente ao nosso tema, que se trata de DSR sobre horas extras. Perfeito? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.